Havia uma poltrona de couro gasto perto da janela da sala. Ela já tinha mais de 40 anos, mas continuava ali, fiel, testemunha silenciosa de uma vida inteira. Naquela madrugada de julho, enquanto a garoa fina batia no vidro e o vento frio entrava pelas frestas, um homem de 78 anos se sentou nela pela última vez. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de algo que ele carregava há décadas e que finalmente estava prestes a soltar. Ele olhou ao redor da casa adormecida, ouviu a respiração tranquila dos filhos e netos nos quartos e fechou os olhos devagar, com um sorriso no rosto. E pela primeira vez em toda a sua vida, Arthur não tinha medo. Mas nem sempre foi assim. Durante 78 anos, Arthur viveu com um terror silencioso, habitando cada canto da sua alma. Ele nunca falava sobre isso abertamente. Na verdade, ele fazia questão de esconder, mas se você prestasse atenção, dava para perceber. Estava ali no jeito como ele desviava o olhar quando alguém mencionava funeral. No silêncio desconfortável quando aparecia notícia de morte na televisão. Na pressa com que mudava de assunto quando os amigos da praça comentavam sobre algum conhecido que tinha partido. Arthur tinha medo de morrer. Um medo visceral, daqueles que te acordam no meio da noite suando frio, daqueles que te fazem evitar até pensar sobre o assunto. Ele fugia da morte como quem foge de um perseguidor invisível. E por décadas, ele acreditou que conseguiria vencê-la simplesmente fingindo que ela não existia. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar. E o último inverno de Arthur seria a maior lição de todas. Há mais de 2.500 anos, em uma pequena cidade chamada Mileto, na costa da antiga Grécia, viveu um homem chamado Anaximandro. Ele era filósofo, astrônomo, alguém que passava horas observando o céu, os rios, as árvores, tentando entender o tecido invisível que conecta todas as coisas. E em meio a tantas reflexões, ele deixou uma frase que atravessou milênios. Daquilo de onde as coisas nascem para lá também retornam. Simples, direta e profundamente perturbadora, porque essa frase nos lembra de algo que passamos a vida inteira tentando esquecer. Que tudo que existe tem um ciclo. A semente vira árvore, a árvore dá frutos, os frutos caem na terra e viram sementes novamente. O rio nasce na montanha, percorre vales, deságua no mar, e pela evaporação volta a ser chuva na montanha. Nascemos do pó da terra, e para ela retornamos. Não é sobre punição. Não é sobre fim trágico, é sobre completude. Mas aceitar isso é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque exige que olhemos de frente para aquilo que mais nos assusta. Nossa própria finitude. Exige que abracemos a ideia de que somos parte de algo maior e que nossa existência, por mais bela e única que seja, é temporária. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Sobre um homem que passou a vida fugindo dessa verdade e que no último inverno de sua existência finalmente encontrou a coragem de parar de correr. Não porque foi forçado, não porque desistiu, mas porque algo dentro dele se abriu. E ele finalmente entendeu o que Anaximandro já sabia há tanto tempo. Prepare-se. Esta não é apenas uma história sobre morte. É uma história sobre vida, sobre o que realmente importa e sobre como, às vezes, só aceitamos viver de verdade quando paramos de ter medo de partir. Vem comigo. Arthur morava sozinho em uma casa térrea no subúrbio de uma cidade do interior paulista. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as ruas têm calçadas quebradas e árvores antigas nas esquinas, e onde os vizinhos ainda param para conversar na porta. Era uma casa simples, com 3 quartos, uma sala ampla, cozinha que cheirava a café velho e um quintal pequeno onde crescia um limoeiro que ele mesmo plantou há 30 anos. A casa já foi cheia, muito cheia. Teve época em que os 3 quartos não eram suficientes, que a mesa da cozinha precisava de cadeiras extras, que o som de risadas e discussões e choro de criança preenchiam cada canto. Mas isso foi há muito tempo, quando os filhos eram pequenos, quando Luísa ainda estava viva, quando a vida parecia eterna e cheia de barulho. Agora, só o silêncio. Arthur tinha 2 filhos. Felipe, o mais velho, engenheiro,
Morava em Portugal há 15 anos. Casado, 2 filhos, uma vida estável e distante. Carolina, a caçula pediatra, tinha se mudado para o Canadá logo depois de terminar a residência. Casada também, uma filha pequena, uma rotina corrida que mal deixava tempo para ligações. Eles visitavam, uma vez por ano, geralmente em julho, quando conseguiam juntar as férias e fazer a longa viagem de volta. E durante aqueles dias, a casa voltava a ser cheia. Voltava a ter risadas, voltava a ter vida. Mas era temporário. E Arthur sabia disso. Ele nunca reclamou. Nunca cobrou. Nunca disse, vocês me abandonaram, porque ele sabia que não era verdade. Os filhos tinham suas vidas, suas carreiras, suas famílias, e ele tinha orgulho disso. Ele repetia isso para si mesmo toda vez que o silêncio ficava pesado demais. Mas no fundo, bem no fundo, ele sentia. Sentia a saudade, sentia o vazio, sentia o medo de que um dia ele partisse e eles nem chegassem a tempo de se despedir. Mas quando eles estavam ali, na visita anual, Arthur escondia tudo, colocava o melhor sorriso. Fazia piada. Perguntava sobre o trabalho, sobre os netos, sobre a vida lá fora. Ele não queria que eles soubessem. Não queria que se sentissem culpados. Então ele fingia que estava bem. Fingia que não sentia falta. Fingia que a solidão não doía. E eles acreditavam, porque é mais fácil acreditar. A rotina de Arthur era meticulosamente organizada. Não por escolha, mas por necessidade. A rotina protegia. Ela criava uma ilusão de controle em um mundo que ele sentia escapar pelos dedos a cada dia. Ele acordava às 6 da manhã, sempre. Nem precisava de despertador, o corpo já sabia. Levantava, ia até o banheiro, lavava o rosto com água fria, olhava para o espelho e ficava observando as mudanças que vieram com o tempo. Quando foi que as rugas ficaram tão fundas? Quando o cabelo embranqueceu por completo? Quando os olhos começaram a carregar aquele cansaço permanente? Ele desviava o olhar rapidamente. Não gostava de se ver no espelho. Fazia café, torradas. Comia sozinho na mesa da cozinha, ouvindo o noticiário da rádio. Notícias ruins sempre. Política, violência, economia e, de vez em quando, um obituário. Alguém conhecido que tinha falecido. E o coração de Arthur apertava. Depois do café, ele se arrumava. Nada muito elaborado. Calça jeans, camisa de botão. E saía. A praça ficava a 3 quarteirões. Arthur ia caminhando, sempre pelo mesmo caminho, cumprimentando os mesmos vizinhos. Dona Carmen, que varria a calçada todas as manhãs. Seu Alcides, que abria o portão para tirar o carro. A moça da padaria, que sempre acenava para ele. Arthur tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Não era íntimo, mas era cordial. Ele ajudava quando podia. Carregava uma sacola pesada para Dona Carmen. Segurava a escada quando seu Alcides precisava trocar uma lâmpada. Levava pão para a senhora que morava sozinha 2 casas para frente. Pequenos gestos, nada grandioso, mas suficiente para que todos gostassem dele. O seu Arthur é gente boa, diziam. E ele era. Mas era também solitário. E assustado. Na praça havia um grupo de homens da mesma idade que se reunia todas as manhãs. 6, às vezes 7. Todos aposentados, todos viúvos ou com esposas que ficavam em casa. E todos ali pela mesma razão, para não ficarem sozinhos. Eles jogavam cartas, truco, buraco, às vezes um pôquer mixuruca, nada muito sério, mais pela conversa do que pela competição. Arthur era bom de truco. Tinha uma memória afiada, conseguia lembrar quais cartas já tinham saído, quem tinha blefado, e isso distraía. Por algumas horas, ele conseguia esquecer o tempo passando. Conseguia esquecer o medo. Mas então, alguém chegava com uma notícia. Vocês souberam do Manuel? Qual Manuel? O Manuel da farmácia. Morreu ontem. Infarto. E o silêncio descia sobre a mesa. Manuel tinha 74 anos. 4 a menos que Arthur. Estava bem na semana passada. Jogou cartas com eles na quinta-feira. Reclamou da filha. Riu de uma piada besta. Comeu pastel na feira. E agora estava morto. Arthur sentia o peito apertar.
As mãos começavam a suar. Ele juntava as cartas, fazia uma desculpa qualquer. Preciso ir no mercado. Tenho consulta mais tarde. E saía, porque se ele ficasse, alguém ia perceber. Ia perceber o medo nos olhos dele. Ia perceber as mãos tremendo. Ia perceber que ele estava apavorado com a ideia de que um dia, talvez em breve, alguém ia chegar na praça e dizer: "Vocês souberam do Arthur?" Isso acontecia cada vez mais. As notícias, os funerais, os amigos que iam sumindo, um por um, como se alguém estivesse apagando as luzes de uma sala. Tinha o Zé, que morreu de doença no pulmão, o Cássio, que teve um AVC e ficou um mês internado antes de partir, o Reinaldo, que simplesmente não acordou, dormiu e não acordou mais. E cada vez que Arthur ouvia uma dessas histórias, ele sentia como se o cerco estivesse se fechando. Quem é o próximo? Ele pensava. Será que sou eu? Ele não falava sobre isso com ninguém. Não falava com os filhos. Não queria preocupá-los. Não falava com os vizinhos. Não queria parecer fraco. Não falava nem consigo mesmo, porque falar sobre o medo é dar poder a ele. Então ele engolia, guardava e fingia que estava tudo bem. Mas não estava. Foi numa manhã de maio, quase no final do mês, que algo mudou. Arthur estava na cozinha preparando o café quando sentiu as pernas fraquejarem. Não foi nada dramático, não desmaiou, não caiu, mas foi o suficiente para ele se apoiar na mesa e respirar fundo, o coração disparando no peito. Foi só um tropeço, ele murmurou para si mesmo. Não foi nada. Mas foi, porque a partir daquele dia, pequenas coisas começaram a mudar. A caminhada até a praça ficou um pouco mais cansativa. As mãos tremiam ao segurar a xícara. O corpo doía de um jeito diferente. Não uma dor aguda, mas um cansaço profundo, enraizado nos ossos. E o sono, que sempre vinha fácil, passou a demorar, acompanhado de pensamentos que Arthur preferia não ter. Estou ficando velho, ele pensou uma noite, deitado na cama, encarando o teto escuro, mas logo corrigiu. Não, eu sempre fui velho. O problema é que agora está ficando mais difícil fingir que não. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur se permitiu pensar no que ele sempre evitou. Quanto tempo eu ainda tenho? Foi numa tarde fria e cinzenta do início de julho, daquelas em que a garoa fina não para, o céu fica coberto de nuvens pesadas e parece que o sol esqueceu de existir, que Arthur decidiu arrumar o armário do quarto. Ele não fazia isso há anos, talvez uma década, mas algo nele, talvez a sensação crescente de que o tempo estava se esgotando, talvez só o tédio de mais um dia sozinho, o empurrou a começar. Ele tirou caixas empoeiradas, roupas que não usava mais, mas que não tinha coragem de jogar fora. Sapatos velhos, álbuns de fotos amarelados pelo tempo, onde ele e Luísa sorriam em preto e branco. E então, no fundo do armário, escondido atrás de um cobertor que pertenceu à sua mãe, ele encontrou algo que fez seu coração parar. Um caderno, pequeno de capa dura azul desbotada. Ele reconheceu na hora. Era o diário de Luísa. Arthur pegou o caderno com as duas mãos, como quem segura algo sagrado. O papel estava amarelado, mas as páginas estavam intactas. Ele se sentou na beirada da cama e com os dedos trêmulos abriu a primeira página. A letra de Luísa era delicada, inclinada para a direita, cheia de curvas suaves. Ele tinha esquecido como era ler as palavras dela, como era ouvir sua voz através das linhas. Ele começou a ler. 18 de março de 1998. Hoje acordei pensando em algo estranho. Eu estava sonhando que estava em um jardim enorme, cheio de flores que eu nunca tinha visto antes. E no centro desse jardim havia uma árvore gigante, tão velha, que os galhos pareciam tocar o céu. Eu sentei debaixo dela e fiquei ali só observando, e senti uma paz que eu nunca senti acordada. Quando acordei, fiquei pensando, será que é assim que a gente se sente quando morre? Será que é só paz? Arthur parou de ler. O peito apertou. Ele virou a página. 25 de junho de 2001. O Arthur está mais calado ultimamente. Eu sei que ele não gosta de falar sobre isso, mas eu percebo.
Sempre que alguém menciona morte, doença, velhice, ele muda de assunto rapidinho. Ele tem medo. E eu entendo. Mas às vezes eu queria poder dizer para ele: amor, não tem por que ter medo. A gente veio de algum lugar antes de nascer, e a gente vai para algum lugar quando partir. Não é o fim, é só a próxima parte. Arthur sentiu os olhos arderem. Ele não chorava há anos. Tinha vergonha de chorar, achava que era coisa de fraco. Mas ali, sozinho no quarto, segurando as palavras da mulher que ele amou mais do que tudo, ele não conseguiu segurar. Uma lágrima caiu na página, depois outra e outra. Ele continuou lendo, página por página, mergulhando nos pensamentos de Luísa. E quanto mais lia, mais percebia algo que ele nunca tinha percebido enquanto ela estava viva. Luísa não tinha medo de morrer. Ela não fugia do assunto, não fingia que não ia acontecer. Ela simplesmente aceitava, com uma serenidade que Arthur nunca conseguiu entender. E ali, 12 anos depois de perdê-la, ele finalmente estava começando a enxergar por quê. 14 de setembro de 2007. Hoje eu estava no quintal regando as plantas e pensei: cada flor que eu planto vai morrer. Eu sei disso, mas mesmo assim eu planto, porque enquanto ela está aqui, ela é linda. Ela perfuma o ar, ela atrai borboletas. Ela faz o jardim ser um jardim. E quando ela murcha, eu não fico triste. Eu agradeço por ela ter existido. E então eu planto outra. Acho que a vida é assim. A gente não está aqui para durar para sempre. A gente está aqui para florescer. 3 de novembro de 2009. Às vezes eu olho para o Arthur dormindo e penso: eu vou partir antes dele. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. E eu não tenho medo disso. Mas eu tenho medo de deixá-lo sozinho. Porque ele tem tanto medo de perder, de partir, de acabar. E eu queria que ele entendesse: amor, a gente não acaba. A gente só muda de forma. Igual água. A água vira gelo, vira vapor, vira chuva. Mas continua sendo água. Eu vou continuar sendo eu. Só não vai dar para você me ver. Mas eu vou estar. Eu prometo. Arthur fechou o diário, colocou ele no colo e ficou ali em silêncio, enquanto a garoa continuava batendo na janela e o vento frio assobiava lá fora. Ele tinha passado décadas ao lado de Luísa. Dividiu a vida com ela. Dormiu do lado dela. Acordou do lado dela. Criou os filhos com ela. Envelheceu com ela. E mesmo assim, só agora, 12 anos depois de sua morte, ele estava realmente entendendo quem ela era. E mais do que isso, ele estava entendendo o que ele nunca foi. Ela aceitava. Ele resistia. Ela abraçava o ciclo. Ele lutava contra ele. Ela plantava flores, sabendo que elas morreriam. Ele evitava plantar, com medo de ver elas murcharem. E pela primeira vez na vida, Arthur se perguntou: será que eu realmente vivi? Ou será que eu só passei os anos tentando não morrer? A resposta veio rápida e doeu. Porque ele sabia. Ele sempre soube. Ele não tinha vivido. Ele tinha sobrevivido. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Nos dias que se seguiram, algo em Arthur mudou. Ele continuou acordando cedo, mas não por obrigação. Continuou caminhando até a praça, mas não porque precisava manter a rotina. Ele começou a fazer essas coisas com uma atenção diferente, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, ou talvez pela última. Uma manhã, enquanto caminhava pela rua, ele parou na frente da casa onde morou quando criança. A casa ainda estava lá, mas estava diferente. Pintada de verde-limão, uma cor que a mãe dele jamais escolheria. Com grades nas janelas, outro portão, outro jardim. Ele ficou ali parado por alguns minutos, só observando, enquanto a garoa fina molhava seu rosto. E lembrou. Lembrou de quando tinha 7 anos e subia na goiabeira do quintal. Lembrou da mãe gritando da janela, com medo que ele caísse. Lembrou do pai ensinando ele a andar de bicicleta na calçada, segurando o selim até ele ganhar equilíbrio. Lembrou do cheiro de bolo de fubá que saía da cozinha aos domingos, quando a família toda se reunia para almoçar. Tudo isso aconteceu. Tudo isso foi real. E agora? Agora,
Era só uma lembrança habitando uma casa que não era mais dele. E ele percebeu que tudo na vida é um ciclo. As coisas aconteceram e retornaram agora como lembranças, com outra perspectiva. E assim deve ser a vida, ele pensou. Ele continuou andando. Arthur começou a visitar lugares. Não de forma planejada. Simplesmente ia. Como se algo dentro dele estivesse guiando seus passos. Foi até a escola onde estudou. Estava desativada agora, cercada, com mato crescendo no pátio e vidros quebrados nas janelas. Mas ele conseguia ver através das grades a quadra onde jogou futebol pela primeira vez. A janela da sala onde se apaixonou pela professora de português, Dona Amélia, que tinha cabelo cacheado e cheiro de lavanda. O banco onde sentou com os amigos e riu até doer a barriga, contando piadas que hoje ele nem lembrava mais. Foi até a igreja onde casou com Luísa. A mesma igreja onde, anos depois, se despediu dela. Sentou no banco de trás e ficou ali, em silêncio, ouvindo o vazio. E percebeu que o vazio não era triste. Era só vazio. Um espaço onde algo aconteceu. E agora não acontecia mais. Foi até a praça onde pediu Luísa em namoro. Ela tinha 19 anos. Ele, 22. Era uma tarde de junho. Estava frio e ele estava tão nervoso que quase desistiu. Mas ela sorriu, pegou na mão dele e disse sim, antes mesmo dele perguntar. Arthur sentou no mesmo banco onde estava naquele dia e sorriu. Julho avançou e com ele o auge do inverno. O frio ficou mais intenso. Não era um frio de neve, era o frio brasileiro, úmido, que entra nos ossos e não sai. Aquele frio de garoa constante, de vento cortante, de manhãs onde você acorda e não quer sair debaixo do cobertor. As árvores estavam secas, despidas de folhas, os galhos nus apontando para o céu cinza como dedos esquecidos. A luz do sol era fraca, filtrada pelas nuvens pesadas, fazendo tudo parecer meio desbotado, meio triste. Mas Arthur não achava triste. Ele achava bonito, porque ele estava vendo aquilo com outros olhos agora. Ele estava entendendo que o inverno não era o fim. Era parte do ciclo. As árvores perdiam as folhas, mas elas voltariam na primavera. O frio chegava, mas o calor voltaria depois. Tudo tinha seu tempo, seu ritmo, seu propósito, e ele também tinha o dele. Arthur não estava mais indo até a praça. As pernas não aguentavam, o corpo estava cansado demais, mas ele não se importava. Ele tinha feito o que precisava fazer. Ele tinha voltado. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ele tinha percorrido os lugares que o construíram, e ao fazer isso, tinha entendido algo fundamental. Tudo que ele foi, tudo que ele viveu, tudo que ele amou, tudo isso estava dentro dele. Não nos lugares, não nos objetos, nele. E quando ele partisse, tudo isso partiria com ele, mas não desapareceria, porque da mesma forma que ele veio de algum lugar, ele voltaria para lá. E levaria tudo consigo. Era dia 15 de julho, meio do inverno, meio das férias escolares. Arthur estava sentado à mesa da cozinha, uma xícara de chá à sua frente. Ele não tinha tomado nenhum gole, só segurava a xícara, sentindo o calor nas mãos, enquanto o vento batia na janela e a garoa molhava o quintal lá fora. E então ele fez algo que não fazia há décadas. Pegou uma folha de papel, uma caneta, e começou a escrever. Luísa, eu sei que você não vai ler isso. Eu sei que você não está aqui, mas de alguma forma eu sinto que você sabe. Você sempre soube das coisas, mesmo quando eu não dizia. Encontrei seu diário, li cada palavra e chorei. Não de tristeza, amor, de alívio, porque finalmente entendi o que você tentou me ensinar a vida toda e que eu era teimoso demais para aprender. Você não tinha medo, e eu passei a vida inteira apavorado. Você aceitava o ciclo, e eu lutava contra ele. Você plantava flores, e eu evitava o jardim. Mas agora eu entendo. A gente não está aqui para durar para sempre, Luísa. A gente está aqui para florescer. E eu floresci. Com você eu floresci. Eu amei. Eu ri. Eu criei nossos filhos. Eu vivi.
E tudo isso foi real. E vai continuar sendo real, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Eu não tenho medo, amor. Não tenho mais. Porque eu sei que eu vim de algum lugar antes de nascer. E eu sei que vou para algum lugar quando partir. E talvez, só talvez, você esteja lá, esperando por mim. Debaixo daquela árvore enorme, no jardim do seu sonho. Eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Até breve. Arthur. Ele dobrou a carta cuidadosamente e colocou dentro do diário de Luísa. Depois guardou o diário na gaveta da escrivaninha da sala, aquela que Luísa usava para guardar papéis importantes. Um dia, alguém encontraria. Talvez Felipe. Talvez Carolina. E eles entenderiam. Os filhos chegaram no dia 17 de julho. Felipe veio com a esposa, Ana, e os 2 filhos, João e Marcos, de 12 e 9 anos. Carolina chegou algumas horas depois com o marido Robert e a filha pequena, Sofia, de apenas 3 anos. Era a reunião anual da família, aquele momento que Arthur esperava o ano inteiro, as férias de julho, quando todos conseguiam se organizar para voltar, para matar a saudade, para serem família de novo, mesmo que por alguns dias. A casa voltou a ser cheia, voltou a ter risadas, vozes sobrepostas, crianças correndo pelos corredores, panelas no fogão, cheiro de comida, música tocando baixinho. Aquele tipo de caos organizado que só família grande consegue criar. E Arthur, sentado na cadeira da cabeceira da mesa, só observava. Observava Felipe ajudando Ana na cozinha. Observava Carolina correndo atrás da Sofia, que não parava quieta nem um segundo. Observava os netos jogando videogame na sala, gritando, rindo, brigando pelo controle. E sentiu algo que não sentia há muito tempo: gratidão. Na noite do dia 20, depois do jantar, todos se reuniram na sala. As crianças estavam cansadas do dia inteiro brincando, mas ainda animadas, jogando videogame e fazendo bagunça. Felipe e Carolina conversavam no sofá, relembrando histórias da infância, rindo de coisas que só irmãos entendem. Arthur estava sentado na poltrona de couro, só observando. E em algum momento, Felipe percebeu. Pai, o senhor está quieto demais. Tá tudo bem? Arthur sorriu. Tá tudo bem, filho. Só tô feliz. Feliz de ter vocês aqui. Felipe se levantou e foi até ele. Colocou a mão no ombro do pai. A gente também tá feliz, pai. A gente devia vir mais, eu sei. Mas a vida lá fora é corrida. Sabe como é? Arthur colocou a mão sobre a mão do filho. Eu sei. E eu entendo. Vocês têm suas vidas. E eu tenho orgulho de vocês. Muito orgulho. Carolina se aproximou também, sentando no braço da poltrona. Pai, o senhor sabe que a gente te ama, né? Mesmo longe, mesmo com tudo corrido, o senhor sempre foi nosso porto seguro. Arthur sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não segurou. Deixou as lágrimas virem e sorriu. Eu sei, filha. E vocês são o meu também. Eles ficaram ali, os 3, num abraço silencioso e apertado. E naquele momento, Arthur sentiu algo se completar dentro dele. Ele tinha feito certo. Tinha criado bem. Tinha amado bem. E isso era suficiente. A noite foi longa. As crianças finalmente dormiram, espalhadas pelos quartos. João e Marcos num colchão no chão do quarto que foi deles na infância, Sofia na cama com os pais, os adultos se acomodando como podiam. A casa foi silenciando aos poucos. As luzes foram se apagando. E por volta da meia-noite, só restava o som da garoa batendo no telhado e o vento frio soprando lá fora. Arthur estava deitado no quarto dele, mas não conseguia dormir. Não porque estava preocupado, não porque estava com medo. Simplesmente porque sentia que ainda havia algo a fazer. Ele esperou, ouviu a respiração da casa, ouviu o silêncio, e então, por volta das 3 da manhã, levantou-se devagar, colocou o roupão e saiu do quarto. A casa estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas. Arthur caminhou devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. Passou pelo corredor, parou na porta de cada quarto. Primeiro, o quarto onde Felipe dormia com Ana. Ele espiou pela porta entreaberta e viu o filho dele,
Já um homem de 45 anos dormindo de lado, a respiração tranquila. E lembrou de quando Felipe era pequeno, de quando tinha pesadelos e vinha correndo para o quarto dos pais, pedindo para dormir no meio. Lembrou de ensiná-lo a andar de bicicleta, a jogar bola, a fazer a barba pela primeira vez. Você cresceu bem, filho, ele pensou. Virou um homem bom. Ele fechou a porta com cuidado e seguiu. No quarto ao lado, Carolina dormia com Robert e a pequena Sofia. A menina estava espichada na cama, um bracinho jogado para fora do cobertor, a boca entreaberta. Carolina dormia abraçada nela, protetora mesmo no sono. Arthur sorriu. Lembrou de quando Carolina nasceu, tão pequena que cabia nas duas mãos dele. Lembrou de quando ela aprendeu a falar e não parava mais, enchendo a casa com aquela vozinha aguda. Lembrou de quando ela passou na faculdade de medicina e ele chorou de orgulho, mesmo tentando esconder. Você sempre foi forte, filha, ele pensou. E você vai continuar sendo. Arthur seguiu até a sala. Os netos dormiam ali, João e Marcos no colchão, cobertos até o pescoço. Ele ficou parado, observando. Aqueles meninos que ele mal conhecia, que moravam tão longe, que cresciam sem ele por perto, mas que eram parte dele, que carregavam seu sangue, sua história. E percebeu. Ele não ia estar aqui para vê-los crescer. Não ia estar aqui para ver João se formar, Marcos casar, Sofia virar mulher. Mas estava tudo bem, porque eles iam estar bem. A vida ia continuar, o ciclo ia seguir. E ele tinha feito sua parte. Arthur foi até a cozinha, olhou ao redor, as panelas guardadas, a mesa limpa, o cheiro de comida ainda no ar. Aquela cozinha tinha visto tanta coisa, tanto café da manhã, tanto almoço de domingo, tanta conversa, tanto amor. Ele tocou na mesa devagar como quem se despede. Obrigado, ele sussurrou. Ele foi até o quintal. Abriu a porta dos fundos, sentiu o vento frio no rosto, a garoa fina molhando sua pele. O limoeiro estava ali, velho, com os galhos tortos, mas ainda de pé, ainda vivo. Arthur se aproximou e tocou no tronco da árvore. Sentiu a casca áspera sob seus dedos. Você e eu somos iguais, velho, ele disse baixinho. A gente veio da terra, e para a terra a gente volta. Ele ficou ali por alguns minutos, só sentindo o frio, a chuva, o vento. E sentiu-se parte de tudo, do quintal, da árvore, do vento, da chuva, parte do ciclo. Arthur voltou para dentro, fechou a porta com cuidado, caminhou até a sala, e lá estava ela, a poltrona de couro gasto, perto da janela, esperando por ele. Ele se sentou, devagar, sentiu o couro frio sob suas pernas, o apoio familiar dos braços da poltrona. Olhou pela janela. Lá fora, a garoa continuava caindo. O céu estava escuro. As ruas vazias, mas dentro dele havia luz. Ele pensou em Luísa, em como ela estava certa sobre tudo, em como ele tinha desperdiçado tanto tempo com medo quando podia ter vivido com leveza. Mas não havia ressentimento, não havia arrependimento, porque ele tinha aprendido. No final ele tinha aprendido, e isso era suficiente. Arthur fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. E naquele momento, ele não sentiu medo, não sentiu dor, não sentiu solidão. Ele sentiu paz. A mesma paz que Luísa descreveu no diário. A paz de quem sabe que cumpriu seu papel, de quem sabe que amou, de quem sabe que viveu. E então, devagar, silenciosamente, Arthur partiu. Não com um suspiro dramático, não com um último pensamento profundo. Ele simplesmente deixou ir. Como quem solta um balão e vê ele subir para o céu. Como quem se deita depois de um longo dia. Como quem volta para casa. Foi Marcos quem o encontrou. O menino tinha acordado cedo como sempre fazia, mesmo nas férias. Desceu para a sala com fome, pensando em pegar um copo de leite, e viu o avô, sentado na poltrona, de frente para a janela, os olhos fechados, um sorriso suave no rosto. Marcos parou, olhou, e algo nele, aquela intuição que as crianças têm, soube. Ele não gritou, não entrou em pânico.
Ele simplesmente voltou devagar para o quarto e acordou o pai. Pai, acho que o vovô... Felipe se levantou num pulo, desceu as escadas correndo, com o coração na boca, com medo do que ia encontrar. E encontrou Arthur, sentado na poltrona, sereno, tranquilo, partido. Felipe ajoelhou na frente do pai, tocou em sua mão ainda morna, sentiu as lágrimas virem, quentes, queimando os olhos. Pai, ele sussurrou, por que você não me chamou? Mas no fundo ele sabia que o pai tinha escolhido aquele momento. Tinha escolhido partir em silêncio, sem alarde, sem pesar para ninguém. Tinha esperado a família estar reunida, ter a casa cheia pela última vez, e então tinha se despedido do jeito dele. Quieto, discreto, em paz. Carolina desceu logo depois. Viu o irmão ajoelhado, viu o pai na poltrona e entendeu tudo numa fração de segundo. Ela cobriu a boca com as mãos. As lágrimas vieram. Mas junto com a tristeza havia algo mais. Gratidão. Porque eles tinham vindo. Porque estavam ali. Porque puderam passar aqueles últimos dias com ele. E porque, de alguma forma, era como se ele tivesse esperado. Como se tivesse segurado só um pouco mais, só para ter aquelas últimas férias com todos juntos. Eles chamaram a funerária. Chamaram os vizinhos. E aos poucos a notícia se espalhou. O seu Arthur partiu. Dona Carmen chorou. Seu Alcides ficou em silêncio, apertando o boné nas mãos. Os amigos da praça, os poucos que sobraram, baixaram a cabeça e fizeram uma oração. E todos disseram a mesma coisa. Ele estava em paz. Porque estava. Era impossível não perceber. Era impossível olhar para ele, sentado naquela poltrona, com aquele sorriso suave, e não sentir que algo estava certo. Que ele tinha se completado. No velório, Felipe e Carolina encontraram o diário. Estava na gaveta da escrivaninha, junto com a carta que Arthur tinha escrito. Eles leram tudo, em silêncio, lado a lado, e quando terminaram, não havia mais lágrimas. Havia compreensão. Porque Arthur tinha deixado uma lição. Não com palavras ditas, mas com o jeito como ele partiu. Ele tinha enfrentado o medo. Tinha aceitado o ciclo. Tinha entendido que morrer não era perder, era completar. E isso mudou algo neles. Mudou o jeito como olhavam para a vida. Mudou o jeito como olhavam para a morte. Mudou o jeito como iam viver dali para frente. O enterro foi simples. Poucas pessoas. Uma tarde fria, com o céu cinza e a garoa fina que parecia não ter fim. Eles o enterraram ao lado de Luísa. E quando desceram o caixão, Felipe colocou a mão no ombro de Carolina e disse... Ele voltou para ela. Carolina assentiu, limpando as lágrimas. Ele voltou. E enquanto a terra cobria o caixão, enquanto as pessoas iam embora uma a uma, o vento soprava frio entre as árvores do cemitério, e as folhas secas dançavam no chão. E em algum lugar, longe dali, ou talvez bem perto, Arthur sorria, porque ele tinha entendido. Tinha entendido que daquilo de onde as coisas nascem, para lá também retornam. E que não havia nada a temer nisso, porque retornar não era perder, era voltar para casa. Eu sei o que você pode estar sentindo agora. Talvez um nó na garganta, talvez uma tristeza suave, talvez até lágrimas nos olhos, e está tudo bem. Porque essa história mexe com algo profundo em todos nós, algo que a gente passa a vida tentando ignorar, mas que de vez em quando bate na porta e nos obriga a olhar de frente. A nossa finitude. Veja, a gente vive em uma cultura que trata a morte como tabu. Ninguém quer falar sobre ela. Ninguém quer pensar nela. A gente faz de tudo para disfarçar o fato de que um dia, inevitavelmente, a gente vai partir. Botox para esconder as rugas. Academias para manter o corpo jovem. Filtros nas fotos para parecer que o tempo não passa. E tudo isso é válido, tudo isso é humano. Mas no fundo, bem no fundo, a gente sabe, nada disso vai nos salvar, porque a morte não é uma falha do sistema. Ela não é uma punição. Ela não é o erro que desmancha toda a história. Ela é a última página de um livro que foi escrito para ter um final. E sabe qual é o problema? A gente passa tanto tempo fugindo dessa verdade que esquece de viver.
igual ao Arthur. Ele passou 78 anos com tanto medo de morrer que quase esqueceu de aproveitar o fato de estar vivo. E você? Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo? Quantas vezes deixou de dizer "eu te amo", porque achou que teria tempo depois? Quantas vezes adiou aquele sonho, aquela viagem, aquela conversa importante, aquele abraço, porque acreditou que o amanhã estava garantido? A gente adia a vida achando que ela é infinita. Mas ela não é. E não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso para te acordar. Porque o oposto de morrer não é viver para sempre. O oposto de morrer é viver agora. É estar presente, é sentir, é amar sem medo, é arriscar, é florescer, mesmo sabendo que um dia a flor vai murchar. Luísa sabia disso. Ela plantava flores sabendo que elas morreriam. Mas ela não deixava de plantar, porque enquanto elas estavam ali, elas eram lindas. Elas perfumavam o ar, elas atraíam borboletas, elas faziam o jardim ser um jardim. E a sua vida é assim também. Você não está aqui para durar para sempre. Você está aqui para florescer, para deixar sua marca, para amar profundamente, para viver intensamente, para fazer o mundo ser um pouco melhor, um pouco mais belo, um pouco mais significativo pelo simples fato de você ter passado por aqui. Pensa comigo, o que você quer que digam sobre você quando você partir? Que você trabalhou muito, que juntou dinheiro, que teve medo de tudo, ou que você amou, que viveu, que deixou algo de bom por onde passou? A diferença entre essas duas versões de você não está no quanto você vive. Está em como você vive. Arthur passou a maior parte da vida com medo, mas no final ele aprendeu, e sabe o que ele aprendeu? Que a morte faz parte da vida. Não é o oposto dela, não é o inimigo dela, é a parte final do mesmo caminho. E quando você aceita isso, quando você realmente, profundamente aceita isso, algo muda em você. Você para de adiar, você para de ter medo, você para de viver como se tivesse tempo infinito e começa a viver de verdade, começa a abraçar mais forte, a dizer "eu te amo" mais vezes, a correr riscos, a seguir sonhos, a plantar flores mesmo sabendo que elas vão murchar. Porque você entende, não é sobre durar, é sobre florescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que tem só mais um ano de vida, o que você mudaria? O que você faria diferente? Aquela viagem que você está adiando. Você faria. Aquela pessoa que você ama, mas não tem coragem de falar, você falaria. Aquele sonho que você engavetou porque não é prático, você correria atrás. Aquele perdão que você está segurando, você daria. Então, por que você não faz isso agora? Por que você precisa de um prazo de validade para viver de verdade? A verdade, meu amigo, é que você já tem um prazo. Todos nós temos. A diferença é que a gente não sabe qual é. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5, pode ser amanhã. E você pode ficar com medo disso. Pode deixar esse pensamento te paralisar. Ou pode deixar ele te libertar. Porque quando você aceita que o tempo é limitado, você para de desperdiçá-lo. Você para de viver no piloto automático. Você para de adiar felicidade. Você para de guardar o melhor para uma ocasião especial que talvez nunca chegue. Você passa a viver cada dia como se importasse. Por que importa? Daquilo de onde as coisas nascem, para lá também retornam. Essa frase não é sobre morte, é sobre completude. É sobre aceitar que tudo que existe faz parte de um ciclo maior, e que o nosso papel nesse ciclo não é resistir, não é lutar, não é tentar durar para sempre. Nosso papel é florescer. E quando chegar a hora de retornar, e ela vai chegar para todos nós, que você possa fazer como o Arthur fez no final. Sentar na sua poltrona, olhar pela janela e fechar os olhos com um sorriso, porque você viveu, de verdade, porque você amou, porque você sentiu, porque você floresceu. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você vive assim, quando você vive com presença, com intensidade, com amor, você não desaparece quando parte. Você continua, nas memórias de quem você amou, nas lições que você deixou,
no impacto que você causou, nas vidas que você tocou. Arthur não sumiu quando morreu. Ele continua vivo em Felipe, em Carolina, nos netos que vão crescer ouvindo histórias sobre ele, nas lições que ele deixou sem dizer nenhuma palavra. E você também vai continuar. Não do jeito que você imagina, mas do jeito mais verdadeiro que existe, na diferença que você fez enquanto esteve aqui. Então, eu te pergunto de novo, agora olhando no fundo dos seus olhos. Você está vivendo ou só tentando não morrer? Você está plantando flores ou evitando o jardim com medo de vê-las murchar? Você está amando profundamente ou guardando seu coração com medo de perdê-lo? Porque o tempo não espera, meu amigo. Ele não negocia. Ele não faz acordos. Ele não dá segunda chance. Ele simplesmente passa. E um dia, talvez mais cedo do que você imagina, você vai se sentar na sua poltrona. Vai olhar pela janela e vai se perguntar: eu vivi de verdade ou só passei os anos com medo de partir? Não deixe para descobrir a resposta tarde demais. Vive agora. Ama agora. Sente agora. Abraça mais forte. Fala mais: eu te amo. Perdoa mais rápido. Arrisca mais. Sonha mais alto. Porque daquilo de onde as coisas nascem, para lá também retornam. E quando chegar a sua hora de retornar, e ela vai chegar, que você possa fazer isso com um sorriso no rosto, sabendo que você floresceu, sabendo que você viveu, sabendo que você foi verdadeiramente completo. E lembre-se, sempre, a morte não é o oposto da vida. Ela é a prova de que a vida aconteceu. Então viva, enquanto você pode, do jeito que você pode, com toda a intensidade que você tem dentro de você. Porque no final, o que vai importar não é quantos anos você viveu. É quão vivo você esteve nesses anos. É quantas flores você plantou. É quanto amor você deu. É quanta diferença você fez. E isso só você pode decidir. Agora, hoje, neste exato momento. Então decide. E floresce. Porque o seu inverno vai chegar. Mas antes dele você tem uma primavera inteira para viver. Não desperdice.